Boa noite. Hoje, dia 17 de dezembro, são 42 minutos da madrugada. Eu venho falar com você que é pastor, com você que é membro de uma denominação, com você que é pessoa, que é ser humano, sem distinguir nenhum credo religioso. O que eu vou falar com você é muito sério. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem até o final. Recentemente tivemos notícias trágicas no meio evangélico. Eu soube só este mês de dezembro que 2 pastores se suicidaram. Isso é uma coisa horrível no meio evangélico. E é sobre isso que eu quero falar com você. As pessoas indagam: suicídio tem perdão? Eu estava fazendo uma pesquisa na internet. Ninguém soube explicar se suicídio tem perdão. A Bíblia diz que em João 8:32, ela é bem clara a respeito da palavra de Deus, que ela disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vemos que na Bíblia houve pessoas que suicidaram. Várias pessoas se suicidaram. Não foi nenhum, nem 2, mas o número de suicídio que a Bíblia nos aponta é um número bem significativo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. É algo que nós devemos nos preocupar a respeito desse ato que põe fim à vida do ser humano aqui na Terra. Vamos analisar o ponto real das coisas, da situação. Se matar é pecado, aí eu te dou a resposta: suicidar tem perdão? Nós vemos em Juízes 9:54 um suicídio de Abimeleque. No mesmo livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 28 até o 29,
vemos o suicídio de Sansão, porque foi um suicídio que ele fez. Em 1 Samuel 31, do versículo 4 até o 6, nós vimos outro suicídio. O suicídio de Saul e o do escudeiro dele. E no mesmo livro de Samuel, agora vamos para o 2 Samuel, no capítulos 17 e 23, vimos o suicídio de Aitofel. Em 1 Reis, no capítulo 16 e o versículo 18, nós vimos o suicídio de Zinri. Em Mateus, agora vamos pegar o Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 27 e versículo 5, vimos o suicídio de Judas. Quando nós analisamos essas pessoas que suicidaram, nós percebemos claramente que essas pessoas não tinham um relacionamento com Deus. Você me diz, Judas tinha um relacionamento com Deus? Saul tinha um relacionamento com Deus? Sansão tinha um relacionamento com Deus? Mas não era um relacionamento, eles apenas conheciam Deus. Eles conheciam de falar. Porque eles vieram de uma linhagem cristã. Então eles não obedeceram a palavra de Deus, eles não obedeciam a palavra de Deus. E Judas, ele era um apóstolo, Deus escolheu ele, mas Deus percebeu que ele era um traidor, que ele estava ali junto com eles, não com a intenção de proclamar a palavra de Deus, mas sim de profanar, porque o interesse dele era econômico. Isso ele deixou bem claro no final da sua ação. Não vou comentar sobre esses pastores que se suicidaram, porque há relato que eram homens fervorosos. Eu não vou julgar eles, mas eu vou falar com você dentro da palavra de Deus, o que Deus nos ensina, porque nós devemos conhecer a verdade. O que Deus fala a respeito do suicídio? Vamos ler em Coríntios, 1 Coríntios 3. Deixa eu pegar aqui na Bíblia para ler junto com você. Primeiro Coríntios 3, do versículo 15 até o 16. Se o trabalho de alguém se queimar, sofrerá perda.
mas o tal será salvo como que pelo fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se considera sábio nesse século, faça-se louco para se tornar sábio. Irmãos, aqui Deus está falando claramente. O templo de Deus é o nosso corpo. Como podemos matar o nosso corpo? Como podemos matar o Espírito de Deus que habita em nós? Nós estaremos matando também o Espírito de Deus que habita em nós, porque o único que tem direito de vir buscar o nosso Espírito é Deus. O nosso corpo, que Ele vem buscar quando nós morremos, nós entregamos o corpo a Deus, e Ele entrega esse corpo à terra, e o Espírito volta para Ele, porque foi da terra que nós fomos tirados. O Espírito volta para Ele. Isso só Ele tem direito de vir e resgatar. Esse direito pertence a Ele. Vamos ler mais. Em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o 16. Não vos coloquei sobre o mesmo jugo dos incrédulos, pois que parte tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que ordem há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Que união tem o templo de Deus com ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 7, no versículo 1, Deus diz assim: portanto, temos esta promessa, amados, limpemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, tornando perfeita a santidade no temor do Senhor. 1 Pedro, no versículo 2, do versículo 11 em diante, nos diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros que sois, e vós abstendes dos desejos impuros que guerreiam contra a alma, mantendo conduta exemplar entre os gentios, para que, naquilo em que vos acusam de praticarem o mal, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como autoridade,
que é aos governantes como enviados por ele para punir os que fazem o mal e como honrar os que praticam o bem. Porque é da vontade de Deus que pela prática do bem silencieis a ignorância dos insensatos. Vivei como livres, mas não useis a liberdade como desculpa para fazerdes o mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai com honra a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Vamos adiantar mais um pouco, no mesmo capítulo de Pedro. Porque é louvável que alguém, por motivo de sua consciência para com Deus, suporte as aflições por causa dos sofrimentos injustos. Pois que vantagem há em suportar açoites, se a causa é o pecado? Se, no entanto, suportais com paciência quando sois afligidos por praticardes o bem, isto é aceitável a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado algum e nenhum engano, e se achou em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas enfrentava-se aqueles que julga com justiça, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora vos retornastes ao pastor e bispo de vossas almas. O que aqui está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer, se Cristo sofreu, e se Ele é o nosso Salvador, nós também podemos suportar. Porque ninguém aqui na terra sofreu mais que Jesus Cristo. E se nós dependemos do perdão dele, agora eu te pergunto, qual será o seu sofrimento? Por qualquer coisa ele vai te perdoar? Ele sofreu cruel açoites. Ele foi pregado no madeiro. Hoje, se um espinho te pega, a ponta do teu dedo já te incomoda. Ele teve vários pregos pelo corpo. Ele teve vários espinhos pela cabeça. Quando ele teve sede, deram vinagre para ele tomar. E qual pecado que ele cometeu? Você acha que Deus vai perdoar o homem por qualquer coisa? O capítulo, vamos ler no 1 Pedro, capítulo 14, do versículo, não, capítulo 4, versículo 14 a 19. Olha o que Deus fala conosco. Se pelo nome de Cristo sois insultados, sois bem-aventurados, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Não sofra, porém, nenhum de vós como
assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começa primeiro por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? O que Deus está querendo nos dizer aqui? Nós temos que sofrer. Bem-aventurado aquele que sofre pelo nome de Jesus Cristo. Bem-aventurado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o versículo que nos ensina todas as coisas. Nós devemos conhecer o Deus que servimos. Nós devemos sofrer. O cristão, ele sofre perseguição. Jesus já tinha dito isso. Que aquele que sofre perseguição por amor dele tem o reino eterno. Se você está sofrendo perseguição por causa do seu evangelho com Deus, anima, fica alegre, fica contente, fica feliz, porque você está pertinho do Rei. Deus está te abraçando. Você não está longe, porque aquele que não sofre nada, ele está distante de Deus. É que Deus não está incomodando ele. Mas se você está sofrendo, dê glória a Deus. Porque Deus está contigo. Esta é a minha resposta para o suicídio. Nunca, jamais pense nisso, na sua vida, porque você está perdendo a sua salvação. E é terrível para as pessoas que perdem a salvação, porque elas não terão outra chance de vida. Elas não terão outra chance de salvação. A única salvação do homem é enquanto ele está aqui, enquanto ele está vivo. Se ele morre sem Cristo, ele está morto eternamente. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Ela não vai dar uma segunda chance para a pessoa que morre. Aqueles que morrem no pecado, morreu eternamente. Eles vão ter outra morte. Além de eles terem morrido aqui, eles vão ainda ter outra morte. Porque é assim que a palavra de Deus diz. Leia em Apocalipse 20, no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E para quem é esta segunda morte? Para todos os desobedientes que não obedeceram à palavra de Deus enquanto estavam vivos aqui na terra. Aqui na terra, essa terra que nós estamos vivendo, é uma terra que nós temos o livre-arbítrio de querer a salvação eterna ou querer a morte eterna. E
A segunda morte, ela é o lago do fogo. E quem vai para a segunda morte? Os covardes. Olha aqui a palavra de Deus, o que diz. Em Apocalipse 21, no versículo 8. Quem vai para a segunda morte? Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A parte deles será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você será lançado no lago do fogo do inferno. E tem outro versículo que eu estou lembrada agora que diz assim: de que adianta o homem salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você pregar a palavra de Deus? Dentro da igreja você é uma coisa. E lá fora, você é quem? No seu interior, você não é o templo do Espírito de Deus. O seu interior é sujo. O que você espera? Então, por favor, pare, pense. Todo mundo morre nessa terra. Todo mundo vai ter o seu dia, que é o dia dos resgates, que eu não chamo de morte, eu vou chamar de resgate espiritual. Todo mundo tem o seu dia. Olha, você está procrastinado para viver daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 2 anos, daqui 1 dia, daqui 2 horas. Então corra agora e pede perdão para Deus por todos os seus pecados. Você está passando por dificuldade? Você está passando por sofrimento? Esse sofrimento, essa dificuldade que você está passando, não é nada diante do que Jesus passou. Você já imaginou quando as pessoas te julgam por uma coisa que você não fez? Você se sente mal. Agora imagina Jesus Cristo. Ele foi crucificado. Ele foi colocado coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi açoitado, ele foi cuspido. Todos sabiam que ele era filho de Deus. E mesmo assim, ele foi humilhado. E você acha que ele vai te dar uma salvação assim? Como muitos dizem, que nós vivemos pela graça, que todo o nosso pecado já foi crucificado na cruz, Jesus já... Então não precisa ter, como muitos pastores falam por aí, que nós não temos mais pecado. Todo o nosso pecado já foi perdoado. Não entra nessa. Não entra nessa. Nós temos que dar conta de cada fio de cabelo, cada palavra que nós falamos, nós temos que dar conta. Porque os nossos inimigos que atuam em volta de nós são muitos, são milhares. E nós temos que dominar todos eles. Nós temos que colocar todos esses inimigos debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus diz que os inimigos que nos perturbam são mais do que o fio de cabelo de nossa cabeça. Ele não veio te dar só um inimigozinho não, para você não. Então você tem que suportar todos os inimigos, todas as afrontas. Esta é a nossa prova de
perdão, de salvação. E quem vai nos julgar? É Deus? É Jesus? Não. Não é Deus, não é Jesus que vai te julgar, mas sim um homem chamado Moisés. Assim está escrito que Jesus nos garantiu que quem vai nos julgar é Moisés. E Moisés, ele foi julgado também por Deus. Quando ele levou o povo até a terra prometida, e Deus mostrou para ele de longe que ele levou, passou 40 anos no deserto. Olha a provação que Moisés passou, aguentando todo o insulto daquele povo. Ele carregou uma multidão nas costas. E ele, por 40 anos, ele ficou sofrendo no deserto com aquele povo, maltratando ele. Aí o que acontece? Quando ele chega na terra prometida, que ele pensa, ó Deus, agora eu vou descansar, eu vou arrumar uma casinha, vou ver com minha mulher, com os meus filhos, e vou ter o descanso da minha velhice. Aí o que Deus olha para ele e fala, Moisés, sobe no monte. Ele subiu até no monte. Moisés, olha para a terra que eu prometi ao povo de Israel. Toda essa planície eu vou dar a este povo. Mas você não vai chegar lá. Você não vai pisar lá. Moisés, aquela esperança toda que ele estava caiu por terra naquele momento. Ele simplesmente, eu imagino o que ele fez. As lágrimas caíram do olho dele. Mas ele não blasfemou, ele ficou calado. O silêncio é o nosso melhor remédio para as muitas horas de aflição que nós passamos. Nós temos que aprender